Olá, boa noite. Como podemos pensar o futuro e garantir o desenvolvimento sustentável a curto e longo prazo? Que mudanças precisamos incorporar para construir o futuro que queremos? O programa de hoje vai falar sobre responsabilidade social para o desenvolvimento econômico, não só do Ceará, mas de todo o país. A plataforma Ceará 2050 convida você a pensar o futuro para juntos construirmos o Ceará que queremos. Um projeto do governo do estado, coordenado pela Universidade Federal do Ceará e formado por cada cearense, representantes de órgãos do governo, de entidades públicas e privadas e da sociedade civil. Cada dia que passa, o sucesso de uma empresa não é mais classificado apenas pelo lucro. Outros fatores determinantes são essenciais para o bom desempenho empresarial. O mais significativo é o da responsabilidade social, tanto interna como em relação ao quadro de colaboradores, clientes e também aos cuidados com o meio ambiente. E esse é o tema do debate da edição de hoje do Ceará 2050. Para falar sobre o assunto, estão aqui nos nossos estúdios Luísa Manuela, supervisora da plataforma Ceará 2050, e Cibele Borges, consultora de responsabilidade social. Boa noite, bem-vindas ao programa. Vamos começar esclarecendo ao nosso público o que engloba responsabilidade social. Luísa Manuela. Então, a responsabilidade social ela é o relacionamento ético e transparente da empresa com os públicos com os quais ela se relaciona, né? Visando o desenvolvimento sustentável e a diminuição das desigualdades sociais. Então, essa perspectiva da responsabilidade social traz uma responsabilização da empresa pelos seus atos, né? E então ela precisa pensar num lucro a longo prazo e não um lucro em curto prazo, que é o que a gente hoje tem percebido bastante. E a gente vinha conversando antes de vir para cá, né, Cibele, sobre o quanto que a gente ainda tem a percorrer ainda no âmbito da responsabilidade social enquanto as empresas. É isso que eu ia perguntar, assim, em que ponto estamos e que ponto está as empresas, né, em busca dessa responsabilidade? Bem, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né, de estar falando sobre um tema que é super importante, né, que é o papel das empresas, como que as empresas podem contribuir, isso é extremamente fundamental. Assim, na minha perspectiva, né, eu atuo mais ou menos em responsabilidade social desde 2000, mais ou menos talvez tenha sido um marco na minha carreira profissional. De 2000 para cá, é evidente a mudança e a participação das empresas, né? Talvez a gente tenha saído mais do discurso, né, de que nós fazemos, que é importante, e começamos a trabalhar realmente em algumas práticas, desenvolver ações, né? Não tenho pesquisas mais recentes, mas nessa época, em 2000, o IPEA aplicava algumas pesquisas, acho que era até anual, de responsabilidade social, e a gente vê que, paulatinamente, as empresas brasileiras vêm transformando, né, discurso em ação. Isso é uma evidência. Temos muito a percorrer, né, principalmente no como fazer, né? A gente, talvez a grande reflexão hoje, né, Manuela, é como que nós estamos fazendo, como as empresas estão fazendo, né? Talvez seja um ponto de observação hoje. E como seria esse como fazer? Olha, em primeiro lugar, né, com base em que valores as empresas estão fazendo suas ações, né? Assim, qual é o conjunto de valores que está orientando essas práticas, né? Porque uma empresa sustentável, ela deve antecipadamente definir que valores, realmente esses valores vão iluminar as práticas. E depois ela diagnostica, né? Ela avalia que impactos têm as suas ações, né? Não só no entorno, mas em todo o processo da cadeia que ela trabalha, né? Então, eu ressaltaria isso, que valores estão iluminando e que práticas elas estão fazendo com base em um diagnóstico prévio que ela deve ter identificado os seus impactos. Então, o como ele não pode estar desatrelado dos valores, né? E quando a gente fala de valores, né, Manuela, é preciso que no Brasil a gente tem uma forma muito de moda, né? Quando a gente começa a aparecer alguns conceitos de moda, sim, ou então que chama a atenção dos públicos,
a gente começa a trabalhar, mas de que forma profunda a gente pode fazer isso mesmo, né? Então, não é só trabalhar, não é só definir valores e colocar na parede. É realmente, né, como que a alta direção está priorizando os seus valores. Isso é fundamental para mim, né? Luiz Emanuel, por que é importante, então, por que responsabilidade social está dentro da plataforma Ceará 2050? Por que pensar nisso como estratégia? Então, a gente tem tentado articular diversos agentes para participar da plataforma. E a empresa, sem dúvida, é um agente importante para ter nesse processo, né? Então, a gente tem envolvido as organizações da sociedade civil, a academia, a universidade está tomando a frente desse processo como coordenação, né? Então, a participação das empresas é extremamente importante na pactuação e na participação na estrutura de governança da plataforma. Uhum. Você tinha falado no começo da história dos lucros, né? As empresas estão entendendo mais que, assim, você trabalhar nessa questão da responsabilidade social, o lucro, como você falou, não necessariamente agora no começo, mas ele vem né, a longo prazo, isso está casado mesmo, está entendido nas empresas para que elas mudem também esse conceito? Sim, as empresas, elas cada vez mais, elas estão tendo a consciência de que é importante pensar em longo prazo, né? Então, a gente tem aí a sustentabilidade apontando esse caminho, né? De que é preciso pensar não só dentro da empresa, mas também pensar numa relação com os seus stakeholders de forma mais ética, né? Então, quando a empresa, ela inclui no seu relacionamento com o cliente, com o público interno, por exemplo, um programa de qualidade de vida, ele está se preocupando com o seu colaborador. Né? E aí ele vai ter um colaborador mais motivado, mais engajado com a empresa, mais compromissado. Então, ela vai perceber que os lucros vão vir a partir dessa iniciativa, né? De ética com esse colaborador. Então, quando ela também se preocupa com o desenvolvimento do seu fornecedor, né? Então, existem empresas que sim, que têm já iniciativas de desenvolvimento de pequenos produtores, de pequenos fornecedores para trazer. Então, já é um grande benefício para ela. Como é que você vê essa ação, Cibele, dentro das empresas, assim, nessa questão da própria consultoria mesmo, visitando, mudando esse dia a dia, né, nas empresas? Eu acho que os problemas estão vindo tão na calçada das empresas que elas começam a perceber que lucro não é só financeiro, né? Não é só acumular riquezas, né? Porque os problemas estão muito próximos. Então, violência, a marginalidade, né? Então, esse cenário assim, social, ela provoca uma mudança no dono da empresa, né? Tanto nas grandes, as grandes hoje têm um mercado internacional, global, que exige, né? Quer dizer, para conseguir financiamentos, para ter investidores, novos investidores, já tem todos os indicadores necessários para a empresa, para receber investimento, até qualquer empréstimo, né? Então, essa empresa global, ela tem o próprio mercado internacional que meio que organiza isso. E as nossas médias, que são a maioria são de pequenas e médias empresas, ela está sofrendo esse impacto local, né? No seu entorno. Então, isso faz com que realmente a gente perceba, né, que elas estão procurando agir diferente, né? Quando a Manuela fala, por exemplo, de trabalhar com seus públicos, né, fornecedores, clientes, os próprios colaboradores, por que elas estão pensando assim? Porque as pessoas, elas podem sempre dar mais do que elas estão ali limitadas. Então, ela está tendo essa reflexão por parte do empresário, né? Como é que eu posso fazer com que o meu colaborador seja mais produtivo? Né? Como é que eu faço para que meus fornecedores tenham uma fidelidade, uma atenção e uma responsabilidade na cadeia? Então, não é simplesmente porque é bonitinho, é porque ela vê que fazendo de uma forma responsável, cuidadosa, todos ganham. É nessa perspectiva que eu acho, porque a gente não pode pensar uma empresa de forma filantrópica. Ela não é uma instituição filantrópica.
ela é uma empresa, só que ela tem uma visão de sustentabilidade. Ela tem uma visão de que ela precisa cuidar do entorno, porque só ela sustentável não adianta. Ela tem que ter uma sociedade sustentável. Hoje, então, já é uma estratégia, digamos assim, da empresa, a responsabilidade social. Sim. Tá Né? dentro Assim, do... Eu trabalhei durante muitos anos numa instituição, que é a Federação das Indústrias, onde a gente pôde induzir empresas a atuar na área de responsabilidade social. E hoje eu estou, há 5 anos, trabalhando com empresas, né, dando consultoria a empresas. Então, você percebe assim, eu sinto a necessidade ainda de ter, e até é importante que o Ceará 2050 esteja trazendo essa temática, porque eu acho que nós precisamos influenciar mais. Eu acho que e o Ceará 2050 está fazendo esse papel, né? De que modo nós podemos estimular, influenciar, reconhecer, porque senão ficam ações isoladas e a gente não vai conseguir chegar em 2050 da forma como a gente quer. A gente tem que começar hoje realmente fazendo uma ação como o Ceará 2050 está fazendo, trazendo o academicismo, né, que esteve muito tempo isolado, né, um movimento da universidade, uma colaboração de especialistas para dizer empresas, governo, sociedade, vamos trabalhar juntos. Isso. E, na verdade, o que a gente precisa é desenvolver um ambiente de negócio que promova o desenvolvimento sustentável. Então, é importantíssimo que as empresas estejam no mesmo diálogo, né? Então, a responsabilidade social, hoje, ela vem como estratégia de gestão para as empresas, para que elas possam incluir na sua gestão prática e acompanhar essas práticas por meio de objetivos e metas, né? E acompanhar esse relacionamento com seus diversos stakeholders. Então, é mais difícil, então, você implantar isso ou começar do zero, tipo assim, uma empresa nova que está começando, que já que ela está começando, ela vai começar do começo, digamos, tudo é do começo, né? Então, assim, implantar essa responsabilidade desde o início, do que uma empresa que já está lá conceituada e tal, e entra esse novo conceito. Tudo parte, como a Cibele falou, dos valores. Então, assim, quando se fala em implantar a responsabilidade social, tem que ter muito cuidado, né? Porque ninguém ninguém tem esse tipo de iniciativa porque está na moda. Aliás, sim, até pode ter, né? A gente já sabe até que sim, pode ter, mas não tem continuidade. O consumidor ele está muito atento e aí ele percebe quando é só uma estratégia de marketing. Então, por isso que tem que estar imbuído de valores, né? Imbuído de um pensamento estratégico, de engajamento, para que realmente a responsabilidade social ela venha assim, a surtir um efeito para a empresa e para a sociedade, que é o grande objetivo. E é um conceito que não tem volta. É um conceito que não tem volta, exatamente. Então, a partir do momento em que a empresa ela começa com essa visão de responsabilidade social e a implantar processos, né, que facilitem esse engajamento, que eu acho que é o grande chamariz, é o engajamento dos públicos, né, Cibele? Então, quando ela está imbuída de valores e ela inicia esse processo da responsabilidade social, realmente não tem como voltar. E é um movimento orgânico que só tende a se expandir, porque ela vai trazendo parceiros, né? Ela vai trazendo pessoas realmente alinhadas com esse pensamento. Natália, as empresas que nascem hoje, né, vamos pensar as startups, elas já nascem com a visão da sustentabilidade. Elas já nascem com a visão. Talvez seja mais difícil implantar algo numa empresa antiga. E eu tenho experiência com esse tipo de experiência, de processo de implantação em uma empresa extremamente tradicional, né? Então, assim, as novas empresas, elas tendem a ser sustentáveis. Elas já nascem porque elas foram educadas de forma diferente. Nós, talvez, a geração passada não vivenciou isso, mas as crianças já estão recebendo uma educação diferente com relação ao meio ambiente. É muito sutil, talvez a gente não perceba tanta mudança, mas ocorre a mudança. Né? E assim, essas empresas elas já nascem com recursos limitados. Então, sentimento de... então, assim, os recursos são limitados, então só podemos fazer se for juntos, se for agregando pessoas, agregando parceiros para se comprometer com aquele objetivo, com aquela missão, né? Então, as startups, elas nascem muito dessa perspectiva de trazer pessoas para somar
a essas causas. Normalmente elas nascem já com uma causa social já embutida, né? Uma causa social, ou um compromisso ambiental, ou uma visão para o desenvolvimento da sociedade. Então, as empresas elas já nascem, hoje em dia, a gente percebe, né? Com essa visão para o desenvolvimento da sociedade, né? De não gerar valor só para a empresa, mas gerar valor também para todos os outros públicos, para a sociedade, para a comunidade e para a própria empresa. E eu acho que fica como vocês falaram também, como é uma cadeia, o cliente acaba percebendo e acaba exigindo também das empresas que não são, ou se tornarem, ou a empresa não se sustenta. É isso, exatamente. A gente está vivendo a era da inovação, né? Quer dizer, o mundo ele muda muito rápido. Então, na inovação, a inovação ela exige uma mudança de postura, né? Você não pode ser inovador com um pensamento antigo, né? De exploração sem responsabilidade, de se relacionar na visão exploradora dos trabalhadores. Então, essa visão não combina com inovação. E a gente está na era da inovação. Isso. Então, a inovação, ela vem para quê? Ela vem para criar soluções a partir dos desafios encontrados. Que desafios são esses que estão chegando para o empresário, né? Para as empresas? Desafio, por exemplo, na saúde ocupacional, de uma tendência a psicossocial, a doenças psicossociais, né? Onde está tendo muita pressão. Hoje não se fala mais em absenteísmo, e sim em presenteísmo. As pessoas estão, mas não estão. Isso causa acidente de trabalho, porque elas estão fisicamente, mas estão com o pensamento preocupados. Então, a questão do presenteísmo é forte. Então, isso é um desafio. Como fazer? Então, aí vem a inovação e vem a necessidade de práticas sustentáveis. Quer dizer, eu tenho que fazer com que o meu colaborador ele tenha um propósito igual ou parecido, ou que ele comungue com o propósito que nós estabelecemos na nossa missão. Aí já exige ali uma flexibilidade, uma habilidade da empresa de trabalhar com isso. Então, a sustentabilidade ela vem como uma resposta. Ela não vem simplesmente, não é reativo, não, eu vou fazer porque eu vou ter um diferencial no sentido não de mercado somente, mas diferencial para as pessoas. Sim. E aí a sustentabilidade, ela não é um fim, né? Ela é um meio, é um caminho. Então, assim, por ter uma prática sustentável, eu já me considero uma empresa sustentável. Não. Então, a gente acredita, eu acredito, que a responsabilidade social é um caminho para se atingir a sustentabilidade, né? E a responsabilidade social, ela vem como uma inovação hoje para as empresas. As empresas que têm essa visão de responsabilidade social, de fazer junto, de chamar a sociedade, chamar outros agentes para fazer parte, né, para desenvolver, para estar junto dela, é uma visão inovadora. Então, são empresas que se destacam e são empresas que têm mais, vamos dizer, chances de ser sustentáveis, de estar sustentáveis, né? Você, Sibeli, consegue notar isso, assim, que acompanhou já uma empresa, assim, esses resultados, esses benefícios, assim, no comportamento do dia a dia mesmo das pessoas? Sim. É bem claro, a mudança né? Eu tenho experiência com empresas tradicionais que têm 50 anos de mercado e queria, por uma pressão internacional dos clientes, né, ter que fazer alguma coisa. Então, eu tenho uma experiência nesse sentido e eu senti a dificuldade, né, Natália? Principalmente, eu e a Manuela participamos de uma metodologia aí um tempo atrás de mudança comportamental, onde ela faz uma comparação com a gerência, sabe? Assim, nós temos 3 níveis, vamos imaginar, o nível da alta direção, das gerências e do operacional, né? E o coração nas organizações está na linha gerencial. Então, como a responsabilidade social ela chega como uma ferramenta de gestão, essa linha gerencial nas empresas ela é fundamental ser trabalhada. Porque ela é que faz a intermediação entre a alta direção e o operacional. Então, eu senti muita necessidade de trabalhar mais o comportamento das pessoas que estão no nível de liderança intermediária, que às vezes a alta direção, eu quero fazer. Quem vai fazer para ele? Alguém tem que intermediar dentro da empresa. Então, assim, eu até faço um apelo muito grande para que
a gente possa, nas organizações, trabalhar o gerencial também, não só ações de ponta, mas como que nossos gerentes estão preparados para, entre si, trabalhar. Porque também não existe um gerente superpoderoso de responsabilidade social. É um gerente que vai ser um facilitador interno para costurar ações com marketing, produção, RH, né? Então, assim, eu chamaria muita atenção para essa necessidade do fortalecimento dos comportamentos gerenciais. Ok, vamos fazer então nossa primeira pausa. Ótimo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Ceará 2050. Apoio Cultural Via Direta.